A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Vamos orar ao Pai, né? Nessa segunda-feira, dia 28, aqui na minha cidade, véspera de feriado, já está em clima de festa, né? Porque é aniversário da cidade é amanhã. Não poderia deixar de vir, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Ouvir o que o nosso Pai querido tem para nos revelar no dia de hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Senhor, guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal. Repreende toda a fúria do inimigo, Senhor. Acampa Teus anjos ao redor dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, do cônjuge dessa pessoa, da família dessa pessoa que está a ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, pedimos também, Senhor, uma bênção especial sobre a nossa Campos do Jordão, a nossa cidade querida, em nome de Jesus. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo, todo engano e todo mal. Pai, nós te amamos, nós te louvamos e bendizemos. O Senhor é Deus poderoso e santo, grandioso, vê onde o homem não vê, sonda onde o homem não tem como ver, Senhor. Então livra, Senhor, tira todo engano, toda raiz de amargura, tudo aquilo que não é do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ezequiel, capítulo 14, verso 1, que diz assim: Então vieram para perto de mim alguns dos anciões de Israel, que se assentaram diante de mim. Então, esses anciões que estavam ali, né, entre os cativos, estavam preocupados, foram diante do profeta, se colocaram diante do profeta, e a palavra do Senhor veio a mim dizendo, né? Como é bom, como a gente olha para Ezequiel ali, o quanto Deus falava e se revelava a ele, né? Que lindo. Filho do homem, a palavra do Senhor é Ezequiel, filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos em seus corações e puseram de tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Deveria eu ser interrogado de alguma maneira por eles? Veja, os anciões foram até o profeta para ouvir algo de Deus. E Deus revelando ao profeta: posso eu falar algo com esses homens? Eles colocaram a iniquidade, os ídolos em seus corações. Posso eu me revelar a eles? Posso eu fazer algo por eles? Porque todo o problema, toda a raiz daqueles problemas eram a idolatria. É tirar Deus do centro, é colocar algo no lugar de Jesus, é colocar algo no lugar do Deus Criador. Aleluia! Então aqui está dizendo que aqueles anciões, eles também estavam com uma adoração secreta dentro deles, de cultuar algo que não era Deus, de cultuar algo de adoração, né? Eles estavam com algo de iniquidade dentro dos seus corações. E nada fica oculto ao Senhor. Aqueles homens tinham saído do Egito, né? Depois de um tempo, mas o Egito não tinha saído deles. Então, olha aqui, vamos ver no verso 4. Portanto, fale com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Todo homem da casa de Israel, isto é, povo de Deus, que levantaram seus ídolos em seus corações, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, quando ele vir, lhe responderei de acordo com a multidão dos seus ídolos. Então o Senhor estava dizendo, olha, né? Eles, quando vierem ao profeta para saber algo, eu vou responder conforme as suas maldades, conforme as suas hipocrisias, né? Eles podiam estar como superiores, esses anciões também, esses homens, povo de Deus, casa de Israel, como ali, né? Indo a Deus para pegar uma resposta, mas em seus corações tinha idolatria, nos seus corações havia iniquidades, havia maldade. Então o Senhor estava dizendo que ele ia responder conforme a multidão dos seus ídolos, conforme a multidão dos seus pecados. Né? Então, o justo juízo de Deus, tudo que toma o lugar de Jesus Cristo, aleluia, é constituído pelo Senhor como ídolo. Tudo que tira Deus do centro, coloca algo a mais, alguma coisa, um objeto, algo, uma sensação, né? Alguém, isso ao coração de Deus é tido como ídolo. Ídolo. O maior dos pecados na Bíblia é quando nós tiramos a adoração de Deus.
É quando você vai ler a Bíblia do começo ao fim. É quando o homem, ele adora algo mais, ele busca algo mais, ele venera algo mais que não seja Deus. Ele coloca alguma coisa, algum objeto, algo para ser dependente. Ele põe a fé dele em algo que não é Deus. E esses homens estavam assim. Aleluia. E assim eu poderei tomar a casa de Israel, eu serei em seu próprio coração, porque eles todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então, e assim eu poderei tomar a casa de Israel em seu próprio coração. Veja, o Senhor está dizendo, né, que a profissão de fé daqueles homens já não agradava a Deus, não era verdadeiro. Eles falavam com a boca, mas não era o que eles sentiam no coração. Então nós vamos ver que o próprio Deus dizendo que ele vai desmascarar aquele povo de coração corrupto, aquele povo de coração que estava com o coração cheio de maldade, que estava com o coração totalmente voltado ainda para os costumes do Egito, né? Em cultuar outras coisas que não era Deus. Verso 6. Então diz a casa de Israel, Deus dizendo, assim diz o Senhor Deus. Então Deus está relacionando a Israel e trazendo para nós, para o povo de Deus, aquele que crê em Jesus, aquele que aceitou como Senhor e Salvador, aqueles que não eram e agora passou a ser, né? Assim diz o Senhor Deus, arrependei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai as vossas faces de todas as vossas abominações. Então, Deus, ele contudo, ele amou todos aqueles hipócritas, ele amou, ele chorou para que ele se convertesse, ele pedia, ele deu Jesus, né, para passar na cruz, para nos resgatar de uma lamaçal de pecado. Por quê? Deus ama a sua criação. Deus, ele ama o que ele criou. Ele ama o que ele fez, é bom aos olhos dele. Mas o homem foi se corrompendo. O homem foi se corrompendo. Então, ele ali ainda chamou esse povo ingrato de meu povo. De meu povo, olha, verso 7. Porque todos da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se separam de mim e levantam seus ídolos em seus corações, e puseram o tropeço da iniquidade diante do seu rosto, e vier ao profeta para através dele consultar a mim, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Então Deus está dizendo, quando eles vierem ao profeta para querer uma resposta, querer um direcionamento, sou eu mesmo quem vou responder a eles. Sou eu mesmo quem vou dar para eles a resposta devida. Verso 8 que diz, e eu porei a minha face contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e o arrancarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Perdão pelo barulho do alarme, algum lugar aqui tá tocando um alarme, e já estamos quase terminando a nossa mensagem. Eu peço perdão, aleluia. É uma luta, eu vou falar, viu? Tem sido luta a levar a palavra de Deus. Tem sido, né? Eu peço oração, que vocês me cobrem em oração, assim como eu oro por vocês, como eu trago essa palavra. Orem no nome de Jesus, porque a obra é de Deus. Aqui é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, tem a liberdade no nome de Jesus Cristo, né? Então nós vamos orar para que eu continue nessa fé, em trazendo a palavra e nós nos ajudando um ao outro em oração, amém? E eu porei a minha face contra o tal homem. Então Deus é quem vai contra aqueles que buscam outros ídolos, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio. Então Deus está dizendo, eu vou assolar, eu vou julgar, eu que vou dar a punição para que eles sirvam ali de exemplo para aqueles que estão buscando o mesmo caminho. E o arrancarei do meio do meu povo. Então Deus está dizendo que ele que vai arrancar do meio do povo. Então são pessoas que Deus está falando aqui, como os anciões, que era povo de Deus. Então para Deus arrancar é porque era parte, né? E então para ser destituído é porque fez parte do povo de Deus. E sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus está dizendo que é ele quem vai cuidar. É ele quem vai trazer a punição. E o profeta,
E se o profeta for enganado, quando ele falar uma coisa, eu, o Senhor, terei enganado este profeta. Então, o Senhor está dizendo que se o profeta falar algo que não é da parte de Deus, é o próprio Deus permitindo esse profeta ser enganado. E eu estenderei a minha mão contra ele, e eu o destruirei do meio do meu povo Israel. Então, o Senhor está dizendo que não somente o povo estava corrompido, mas também os profetas estavam corrompidos. Aleluia! Se o profeta for enganado quando ele falar uma coisa, eu, o Senhor, terei enganado este profeta. Então, o próprio Deus está dizendo que ele permite esse profeta estar confundido. E eu estenderei a minha mão contra ele. Por quê? O coração deles estava nas coisas materiais, nos ídolos, nos costumes que eles trouxeram do Egito. E o destruirei do meio do meu povo, Israel. E eles devem aguentar o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta deve ser como o castigo de quem busca a ele. Então, eles estavam obstinados para ouvir coisas boas, para não serem repreendidos. Eles queriam ouvir mensagens falsas. Então, o Senhor estava dizendo, eles serão ali, vão receber a mesma punição daqueles que querem ser enganados. Eles vão ser castigados da mesma forma, conforme eles querem receber, querem alisar o pecado do outro. Então Deus está dizendo, eu mesmo quem vou punir, aleluia, para que a casa de Israel não mais se desvie de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Então, para Deus ser o nosso Deus, nós temos que ser tirados das transgressões. Nós precisamos abandonar o pecado. Precisamos ter uma renovação mental, uma renovação de vida em Cristo Jesus. Precisamos abandonar toda e qualquer idolatria, seja de coisas, de pessoas, de sentimentos, de falta de perdão. Eu não sei, às vezes você está idolatrando o teu emprego, o teu filho, a tua casa, a dor, a perca, e Deus, ele não quer que nós estejamos assim. Ele quer que nós nos voltemos a ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de todo o nosso coração. Então, Deus, a todo momento, ele clama, ele pede, ele avisa ao povo, cuidado para não cair, cuidado para não cair na armadilha, cuidado para não estar tropeçando, cuidado para não levantar ídolos no seu coração, porque Deus, ele repudia os ídolos, porque quem é santo, perfeito, é Deus. O homem é falho, o homem é pecador, mas Deus, ele é santo. Então ele diz, quando nós abrimos mão de toda idolatria, de todo engano, então nós somos chamados povo de Deus. E ele pode nos chamar de meu povo. Aleluia, que lindo, né? E eu serei o seu Deus. Então Deus, ele vai realizar isso, né? Na vida de todo aquele que nele crê. E quando ele voltar para resgatar a sua noiva, a tua igreja adornada, perfeita, vai ser lindo, vai ser maravilhoso no nome de Jesus, né? Então o Senhor estava dizendo que aqueles anciões que foram, então vieram para perto de mim alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Então aqueles anciões queriam ouvir a voz de Deus, mas eles estavam com o coração voltado aos ídolos, estavam com o coração voltado a qualquer outra coisa, mas menos a Deus. E Deus estava ali garantindo, dizendo que era necessário haver arrependimento. Era necessário eles se converterem verdadeiramente ao Senhor. Que eles estavam buscando em Deus, mas eles queriam buscar a resposta de que eles mesmos queriam ouvir. Eles queriam ouvir aquilo que eles desejavam. E muitas das vezes os profetas daquela época, como na modernidade, vem trazendo às vezes uma mensagem para acariciar o coração do povo, para amansar o povo, para ter controle sobre o povo. E o que Deus está nos dizendo no dia de hoje? Não fui eu quem escolhi, o Espírito Santo de Deus que deu essa palavra para a minha e para a tua vida, para nós estarmos atentos o que tem sido idolatria na nossa vida, que nós venhamos adorar a Deus de todo o nosso coração. É tempo de abrir mão de todo engano, de tudo aquilo que não provém de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir ao Pai se não for por Jesus. Ele é o centro, ele tem que ser a razão, ele tem que ser a tua adoração.
né? A sua mente tem que estar em Deus. Perfeito, maravilhoso, você não é. Eu não sou, né? Nós somos falhos, homens que necessitamos, carecemos das misericórdias de Deus. Mas assim como Davi, que não era perfeito, mas a adoração dele estava em Deus. Quando ele caía, ele buscava em Deus refúgio, acalento, ele pedia perdão, ele sabia que se ele passasse pelo processo de Deus puni-lo, Deus estaria com ele, ele sabia que ele era merecedor daquilo, mas ele sabia que Deus também ia ter misericórdia dele. Ele nunca desviou a adoração dele de Deus, né? Davi é o exemplo de fidelidade a Deus, né? Na sua adoração, ele nunca foi adorar outros deuses. Ele estava com o coração disponível a Deus. E ele reconhecia suas falhas. Ele sabia o quanto ele era merecedor de todas as vezes que ele caiu e quando veio a punição sobre ele. Ele reconhecia que aquilo era devido aos seus pecados. Ele sabia, né? Quando ele teve as percas, quando as lutas, a espada nunca se apartou da casa dele. Ele nunca julgou Deus, dizendo, ele pedia só misericórdia, Senhor. Eu reconheço que eu pequei, contra ti eu pequei. Eu reconheço os meus pecados, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso, é um Deus santo, um Deus grandioso, um Deus que fundou todas as coisas. Que nós venhamos ser como Davi, colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo perdão, abrindo mão de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tirando mão de toda idolatria, de todo engano, de toda procrastinação, mas que nós venhamos estar diante do Senhor, né, para não sermos hipócritas, como aqueles anciões estavam indo ao profeta de Deus, ouvir algo de Deus, mas nos seus corações existia idolatria, nos seus corações estava o engano, nos seus corações estava o pecado. E isso não agrada ao Senhor. E o Senhor, ele alertou que ele próprio é quem tira. É ele próprio quem tira o engano do meio do seu povo. Então que nós venhamos estar atentos para não sermos cortados, para não sermos lançados fora. Mas que a misericórdia de Deus venha nos alcançar todos os dias da nossa vida. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus possa ter falado ao teu coração. Que Deus possa te alertar, te mostrar que o Espírito Santo de Deus possa te direcionar, que ele possa mostrar para você o que tem sido engano, qual prática que você tem feito, praticado, que não tem agradado ao Senhor. Peça misericórdia ao Deus poderoso e santo, para que você não venha cair no engano, para que você não venha cair na armadilha e na cilada, no nome do Senhor Jesus, mas que você venha estar com o teu coração voltado ao Pai. Porque veja, Deus disse que ele corta, aleluia, e arrancarei do meio do meu povo e sabereis que eu sou Deus, sou o Senhor, né? E o profeta, né, que for enganado e enganar, esse vai receber a mesma punição do ímpio. Aleluia! Então que nós venhamos estar com o nosso coração voltado ao Pai, inteiramente focado naquilo que Deus fez por nós, que é Jesus na cruz. Que a nossa fé venha estar alicerçada em Jesus. Em Jesus ele pagou um preço, ele não merecia, mas contudo ele cumpriu. Ele passou dor, ele passou por toda humilhação, mas contudo ele aguentou. Então quando você se sentir injustiçado, quando você se sentir enganado, lembre-se de Jesus. Lembra qual seria a atitude dele. Lembra que você tem que ser o exemplo. Lembra que você, às vezes a idolatria do teu coração é você ser estourado, é você querer amaldiçoar as pessoas, é você querer devolver na mesma moeda o pecado do teu irmão, da tua irmã, de alguém que te afrontou. Não, mas Deus, ele não quer que a sua autojustiça seja teu ídolo. Deus não quer que você seja mais um como os outros, mas que você seja luz em meio à multidão. Deus, ele quer que você seja luz em meio à multidão. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. Deus, ele nos corrige porque ele nos ama. O que tem sido engano? Vamos analisar o que tem sido engano na tua vida. O que tem sido, ídolo. O que tem tirado a tua adoração a Deus. O que tem tirado a adoração sua ao Deus poderoso santo. O que tem te tirado da presença de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor,
Senhor conhece, sonda, Pai, sonda nossos corações, sonda no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se essa pessoa ela se desviou do primeiro amor, Pai, que ela volte ao primeiro amor, Senhor Jesus. Que nós voltemos a ser, Pai, o adorador, Pai. Aquela que se entregava por inteiro, aquele que se entregava por inteiro, Senhor. Nas madrugadas, orando, jejuando, buscando e clamando o Teu nome, Pai. Senhor, onde eles não ficavam desesperados em meio a uma notícia ruim, em meio a boletos a pagar, Senhor, mas que eles venham confiar, crer, acreditar que o Senhor está no controle, que eles façam a parte deles, crendo que o Senhor está fazendo por eles, Senhor. Nossos olhos muitas das vezes não veem, Senhor, não vê saída, mas o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus santo, que entra com a providência, que entra com o cuidado, com o zelo, Pai. Então, no nome de Jesus Cristo, Senhor, guarda esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, revela o oculto e o escondido. Pai, se há algo errado dentro desse lar, dessa casa, desse coração, Pai, passa a revista. Espírito Santo de Deus, revela no nome de Jesus, amém? Que nós queremos te adorar, te louvar, te bendizer de todo o nosso coração. Porque o Senhor é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que sonda, é um Deus criador. O Senhor é digno de honra e de glória. Aquilo que é impossível para nós não é impossível para o Senhor. Amém? Obrigada, Pai, por a tua palavra. Obrigada pelo teu ensinamento, Jesus. Obrigada, Pai, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor todos os dias quer nos instruir, quer nos direcionar. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.